Dessa vez vai ser um vídeo de lista de mangás, mas um pouco diferenciada, porque são 4 mangás muito ruins que não recomendo muito vocês a lerem. Apesar de dentre esses 4, uma é o Webtoon e a última que eu vou falar, tô meio que exagerando, porque só tem uma coisa que eu não gostei dela. Mas assiste esse vídeo até o final pra você saber mais sobre esses mangás que eu estou falando. Mas antes de continuar, já faz aquele procedimento padrão que todo mundo conhece, que é deixar seu joinha e também se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse futuramente. E não esqueça de ativar o sininho. Aproveitando, passa lá no meu perfil do TikTok. E agora, partiu! Opa, eu sou o Ciledad. O primeiro mangá eu confesso que eu gostava dele pra caramba e só ia ficando cada vez melhor a leitura, cada mistério que ia vindo, começava a elaborar algumas teorias na minha mente, começava a ficar tenso e pensava, como que esse protagonista vai se livrar dessa? E o fato do protagonista não ser forte, aquele cara overpower, e sendo aquele personagem mais fraco e chorão, isso que eu fazia gostar muito dessa história, deixava a leitura pra mim melhor ainda, porque você não sabia como que ele ia se livrar, não virava aquela coisa óbvia e clichê. Todo mundo em volta dele era muito mais forte do que ele. Aí chega o anime, não tem aquela baita animação, não tem muitas cenas cagadas e sem graça, mas o que sustentava mesmo era a história. E essa obra que eu tô falando é Tokyo Revenge. Quando foi anunciado o arco final, meu Deus, o que foi isso? O negócio começou a se desabar em um nível e cada vez mais ficava algo horrível, sem graça pra caramba. Eu ficava pensando, cara, o que esse autor tava com a cabeça? Parece que ele ficou sem ideia e não queria elaborar aquela ideia mais complexa, né? Porque ia fugir meio que do padrão dessa história. Então por isso foi ficando algo muito sem graça. Virou um clichê muito porqueira. Porque o protagonista, você vê nitidamente o cara não é inteligente. Porque tinha coisas que você dava um ódio tremendo nele. Então meio que o protagonista elaborar aquela ideia mega inteligente, eu, novamente falando, ia fugir do padrão que o autor estava querendo manter, né? Fugir da ideia. Por isso que ele fez essa parada muito sem graça no final. Parece que ele pegou todos aqueles capítulos anteriores e jogou no lixo. Personagens irados que foram apresentados, ele praticamente deixou de lado, perder aquele destaque. Fora também que ele fez aquela sacanagem com aquele personagem brasileiro que apareceu. Cara, comecei a gostar dele pra caramba, mas pra mim não devia ter acontecido aquilo com ele. Fora ele também tinha essa personagem que tinha muito potencial pra ter algo a mais na história, né? Pra deixar ela mais irada ainda e não teve. E nerfou muito. Teve até meio que uma nova habilidade do Takemichi, que é o protagonista, que, cara, tinha muito potencial pra ter algo maneiro naquilo. Muito mesmo. Só que porque tinha que fazer tão um personagem burro, na moral. Isso pra mim foi o que cavou a cova de Tokyo Revenge, porque se ele não fosse tão nesse nível, poderia ter tido algo muito louco pra caramba mesmo. Essas revelações que foi tendo nesse arco, ficou algo muito óbvio. O que sustentava nessa história também era esse fato das coisas que mantinham em segredo, né? Então você estava esperando algo wow, chocante, um plot twist, mas foi algo clichê. Foi o famoso poder da amizade, vamos dizer assim. Eu gostava muito de ler e assistir Tokyo Revenge, ainda tô esperançoso nessa segunda temporada, porque vai ser uma temporada irada, porque tem as melhores cenas desse mangá, vai ter nessa segunda temporada, então estou aguardando algo, mesmo tendo esse final ruim, ainda estou no aguardo de ter algo mega irado. Vou contar rapidinho um pouco da história dessa obra. Fala de um protagonista fracassado que foi empurrado no trilho do trem. Próximo de morrer, acaba tendo um flashback do passado dele, mas ele vê que, na verdade, ele voltou no passado. Então com isso ele tenta consertar os seus erros e ele vê que ele pode viajar no tempo. Então, cara, isso vai tendo várias reviravoltas, alguns plot twists bem bacana, isso que ia sustentando demais a história. Mas, né, como eu tinha dito, chegou nesse arco final e acabou cagando tudo. Mike também voltando no passado, que, cara, pra que isso? E o segundo viajante no tempo sendo o irmão do Mike, um cara já morto, cara, não tinha nenhum sentido pra mim. Poderia ter sido ele o segundo viajante no tempo. Pra quem não sabe, tava rolando meio que uma teoria sobre ele sendo o segundo viajante, que, cara, essa teoria tinha tudo a ver, ia ser uma teoria bacana demais, porque meio que tem um segredo que nunca foi revelado dele, que foi na parte que o Kisaki morreu. Meio que tinha uma partezinha que você via que tinha um segredo entre eles que nunca foi revelado. Pelo menos eu não me lembro. Então teria sido melhor nunca revelasse esse segundo viajante. E o Kisaki também era um vilão que eu achava legal pra caramba. E pra finalizar, pra mim um baita de um furo de roteiro foi que todo mundo meio que aceitou esse algo de viagem no tempo como algo normal. Esse mangá foi um mangá que eu fiquei iludido pensando que seria na pegada de Berserk. E não foi nada disso. E no motivo do porquê eu achava que seria nessa pegada é o fato dessa cena aqui desse cavalo, que foi uma cena que também lembra uma cena de Berserk. Mas só tinha isso de semelhante, vamos dizer assim. O resto não tinha nada
ver. Pelo menos tem esse universo Dark Fantasy que é bem bacana e também tem cenas de lutas muito violentas e sangrentas pra caramba, e fora também que tem essa pegada de vingança. E esse mangá que eu tô falando se chama Ubel Black. Rapaz, tem certas coisas nesse mangá que são muito desnecessárias, também é muito mal inserida, não é abordada da maneira certa, como esses capítulos iniciais, que cara, ele faz uma certa ação que eu pensei, pra quê que foi essa cena aqui? Sei que os japoneses têm essa pira de eti pra caramba, tem aquela famosa frase eti desnecessário, eu não me importo com isso, mas cara, você vai vendo que na medida que vai aparecendo esses etis, essas cenas de etis, que não é no timing certo. Tem algumas que tem esse time, até que foi bem encaixado, porque com esse universo todo Dark Fantasy, com essa obra de vingança, que por sinal a história dele, do porquê ele tá atrás dessa vingança, é legal pra caramba, foi o que me sustentou a ler até o final. Cara, você vai ver todo o trajeto de vinganças, esses arcos que vão tendo, parece que o início desse arco e o final sempre são a mesma coisa. É um círculo muito repetitivo, tem certos momentos nesse arco que são muito descartáveis. E pra quem tá se perguntando, esse mangá é completo, tem 170 capítulos, eu tenho que dizer, o final parece que é o início, por isso que eu falei que esses arcos são meio que repetitivos. A história é sobre uma raça de monstros que decide atacar o Império. E prevendo a queda do seu reino, o Imperador manda 14 dos seus melhores jovens guerreiros para impedir essa invasão. Porém, algo acaba saindo fora do planejado e 3 lutadores morrem e o pior, 4 resolvem trair seus próprios companheiros. E aí anos se passam e a história começa com esse jovem aqui que parece um elfo. Esse mangá, como eu falei, te entrega boas lutas e quando revelado esse grande mistério, cara, é bem bacana e você vê o que o protagonista sofreu também, cara, é muito irado. É bem daquelas pegadas de vingança bem pesada mesmo. E um baita furo também que eu vi nessa história é o caso dessa personagem aqui, secundária, que em nenhum momento, pelo menos eu não percebi isso, é revelado qual é o verdadeiro nome dela. Cara, toda hora ficava agoniado com isso, pensava, cara, qual que é o nome dela? Qual momento vai revelar o real nome dela? E nunca foi revelado, pelo menos eu não percebi isso. E também eu percebi que esse autor não sabe fazer personagens secundários, não sabe mesmo, porque tem essa personagem aqui que tem aquela famosa convicção de que ela quer ficar forte, só que, cara, mesmo assim eu acho ela muito sem graça. Ela é uma das personagens só pra preencher tela. Não só ela, tem muitos personagens que é pra preencher tela. Essa recomendação de agora não é um mangá, é uma webtoon, mas ainda assim tá valendo. Dessa lista, essa foi a única obra que eu dropei na metade, pelo fato de que tinha algumas coisas que pra mim não tinha coerência, fora que é muita luta que eu não conseguia processar direito o que estava acontecendo nessa obra, devido a cenas de lutas com poderes, exageros, muita extravagância, com muitos efeitos e tudo mais. Fora que praticamente metade da obra só é cenas de luta. Pra quem curte essas obras de shonenzão clássico, porradaria sem limite no pique de Dragon Ball, você vê que esse autor se baseou bastante em Dragon Ball, que tem coisas muito parecidas, então você vai gostar dessa obra. Pra mim já foi tempo de gostar de obras desse tipo. Antigamente eu era muito fanático. Essa história não é ruim, tem coisas que eu gosto pra caramba nela, pelo fato de ter essas coisas de Deus. Então isso pra mim é legal pra caramba, mas como eu já havia dito, há coisas que não tem muita coerência e também não há uma interpretação direita de cenário, o que está acontecendo em volta. Isso foi os dois fatores que pecou pra mim pra caramba nessa obra. Se logo no início apresentasse logo de cara do que se trata esses poderes, essas artes marciais e também do que se trata a história em si, ao longo da leitura e também nesses momentos das lutas, você ia ter uma noção melhor do que se tratava. Fora também que quando é aplicado essas artes marciais com esses poderes especiais, a plateia meio que reagia como algo normal. Isso eu ficava meio bolado. No anime é mais inserido isso, você vê nitidamente isso na plateia. Fora também que o anime eu achei muito ruim. A única coisa legal foi essa animação mega bem feita. Já fiz um vídeo desse anime, né, do The God of High School. Nesse vídeo eu falo muito bem do anime, devido que eu não tinha lido o material original ainda, então eu só falava bem. Depois, quando eu fui ler, mudou um pouco minha opinião, mas ainda assim, se você quiser ver esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima. Fora essa explicação que não foi inserida logo no início, as lutas são mega colossais, então porradaria sem parar, uma atrás da outra. Quando termina uma luta, vai pra outra, então é bem nesse nível. Esse daqui eu tenho que dar um ponto negativo na arte, devido que na webtoon, quando você tá lendo essas cenas de luta, como eu falei no início, você não tem uma noção direita dessa ambientação no momento da luta. E fora também que você não tem uma noção também direito da profundidade desse cenário. Às vezes buga sua mente, você não sabe aonde que eles estão. Pra mim isso são pontos bem negativos, são pontos que estragam pra caramba a leitura. Eu já vi muitas obras nessa
pegada. Então, cara, isso pra mim é algo que estraga pra caramba, perde você sua empolgação na leitura. Mas também, fora isso, tem personagens irados pra caramba, um melhor do que o outro, que fica difícil escolher qual é o seu personagem favorito. Também tem designs muito legais e ao longo da leitura ele corrige pontos negativos. Eu não sei depois, nesses capítulos mais recentes, como que tá. Então, esses foram meus pontos negativos dessa obra, mas ainda assim ela tá valendo muito você ler, se você gosta de obras desse tipo. Esse último mangá é um mangá que não merece estar nessa lista. Eu tô exagerando falando que ele é uma obra ruim, devido que ele tem muitos pontos positivos do que negativos, mas tem algo que me dava agonia ao ler isso. Por isso que eu coloquei nessa lista e porque eu quero falar dessa coisa. Esse mangá que eu tô falando é Tokyo Ghoul. É um mangá completo, tem muitos pontos, novamente falando, positivos, né? Personagens giradíssimos, o desenvolvimento dele foi legal pra caramba. Teve um final perfeito, na minha opinião. É um final que merece estar na lista dos melhores finais de mangá. É um final digno mesmo, mas tem um pontozinho baita negativo, que é o mesmo ponto dessa obra anterior que eu falei, que é algo que pra mim estraga pra caramba a empolgação na hora da leitura, naqueles momentos cruciais, que são os momentos de luta, que é a questão da ambientação, né, do cenário, daquela noção do que está acontecendo no momento, principalmente nas horas das lutas. Tem muitos mangás que eu vi que tem esse ponto negativo. O que diabos está acontecendo? Às vezes eu pegava o mangá, eu virava de cabeça pra baixo, virava de lado pra tentar entender o que carambas está acontecendo. Eu já vi até uma notícia no Japão, né, que um autor famoso, agora não tô lembrado qual era esse autor, falando desses erros que outros autores cometem no mangá. Então, eu percebi que não só eu que tenho essa parada. Cara, chegou no momento, principalmente no Tokyo Ghoul, que esse autor começou a inserir preto em tudo. Eu sei que o mangá é preto e branco, então lógico que vai ter essa cor preta, devido a essa coisa meio dark que Tokyo Ghoul retrata, né, de terror. Começou a colocar umas coisas bizarras, iradas pra caramba, para intensificar mais esse terror que essa obra estava abordando. Então por isso que começou a inserir muito essa cor forte, né, o preto. Eu não sei vocês, esse autor acabou exagerando nisso. Tinha momentos que isso atrapalhava meio que interpretar direito. Esses foram o vídeo da recomendação de hoje dos mangás que eu achei ruim. Tem vários outros, mas de primeiro eu queria inserir mais esse. Eu sei que também foi injustiça inserir Tokyo Ghoul, mas aquilo foi mesmo mais um desabafo. Se você também tem outros mangás que você detestou, achou ruim pra caramba, pode deixar aí nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Se você não deixou o like ainda, deixa aí porque me ajuda pra caramba. E também dá uma passada lá no canal porque tem outros vídeos bem bacanas. Novamente, obrigado e fui.